6, de 1 a 3, e Colossenses 3, 20. Uma pessoa, para com Cristo, está diretamente ligado ao seu relacionamento com as autoridades, a sua obediência às autoridades. E principalmente o relacionamento de um filho para andar bem com o Senhor, para ter perfeita comunhão com o Senhor Jesus. É necessário que ele obedeça os seus pais. Muitos de nós queremos vir aqui neste encontro, neste culto, adorar ao Senhor. Muitos de nós gostamos de vir aqui, levantar nossos braços ao Senhor, gostamos de elevar nossas vozes juntos com os outros irmãos para adorar ao Senhor, gostamos de orar, gostamos de, quem sabe o Senhor nos dá uma profecia, línguas, interpretação, e gostamos de expressar isso diante do Senhor. Mas eu quero dizer algo importante para os filhos. Se vocês querem que isso proceda verdadeiramente do Espírito de Deus, vocês devem obedecer os vossos pais, porque isso é grato diante de Deus. E a obediência, queridos, a obediência não é algo que nós conseguimos e adquirimos. A obediência é algo que tem um segredo. A obediência tem um segredo. E eu quero dizer para vocês qual é o segredo da obediência. Nós não nascemos obedientes. Concordam comigo? Ninguém nasce obediente. Ninguém traz a obediência consigo. Ninguém já, quando começa a andar e a dar as suas primeiras palavras, seus primeiros passos, já é por si mesmo obediente. Nós podemos olhar qualquer criança que se encontra aqui nesse local, que está lá fora. Nós sabemos que desde pequeno, desde os primeiros instantes, elas já demonstram que não estão dispostas a obedecer em tudo os pais. Então a obediência não vem conosco. A obediência não nasce conosco. Nós precisamos aprender a obedecer. Necessitamos, sim, que durante a nossa vida, durante o tempo que vamos vivendo, aprendamos a obedecer. Eu quero falar sobre 4 pontos que aprendi na palavra do Senhor, que podemos aprender a obedecer. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre humildade. Nós precisamos e necessitamos ser humildes. A Bíblia nos ensina que Jesus e o Pai são quantos? São 2? Não, são 1. Isso é isto que a Bíblia nos diz. É isto que ela nos ensina, que Jesus e o Pai são 1. Os 2 são 1. Mas, no entanto, o Pai virou para o Filho e disse: meu filho, você deve ir até a terra para salvar o homem. Deve se transformar em um homem. O filho, sabendo que era um com o pai, não virou tampouco para o pai e disse: mas como? Que história é essa de me mandares fazer alguma coisa? Nós não somos iguais? Não, Jesus não disse isso. Jesus, pelo contrário, se submeteu ao Pai, se humilhou e veio até a terra em obediência ao Pai. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus teve que abandonar todo o seu poder, abandonar toda a sua glória, teve que abandonar tudo para se humilhar em obediência ao Pai, para fazer o que o Pai queria. E ele se humilhou 2 vezes. Primeira vez ele se humilhou no momento que ele teve que abandonar todos os seus atributos, teve que deixar sua glória, sua dignidade, sua honra, seu poder, sua majestade. Teve que abandonar tudo isso e se humilhou. E a segunda humilhação foi que ele teve que tornar-se homem. Ele não virou para o Pai e não gostou do que o Pai disse. Pelo contrário, se submeteu. E quando ele andou na terra, andou entre nós, ele olhava para os céus e dizia: Pai, quantos aqui têm pai? Todos? A maioria. Jesus também tinha um pai. E o chamava de pai. E quando ele andava na terra, ele dizia: Pai,
que está no céu, e falava com o seu Pai, e disse: o Pai é maior do que eu. Jesus se humilhou de novo e colocou o Pai acima dele. Colocou o seu Pai sobre ele, acima dele. Ele não só o chamava de Pai, como se humilhava diante dele. Ele veio ao mundo e se esvaziou de toda a sua glória e se tornou um homem comum. Mas Jesus, sendo filho, sabia qual era o padrão de Deus para os filhos. Ele conhecia, ele sabia o que era submeter-se à vontade do Pai. E ele submetia-se à vontade do Pai de boa vontade. Quem é o nosso padrão? Quem é o padrão que nós devemos seguir? Quem é? É uma pergunta. Jesus. Ele é o padrão. E ele declarou: o Pai é maior do que eu. Se ele é o padrão, nós temos que declarar o quê? Que o Pai é maior do que eu. Não é esse o padrão? Não foi isso que ele declarou? E a partir do momento que Jesus declarou que o Pai era maior, o Pai tornou-se o emblema da autoridade suprema, a autoridade maior sobre o universo. E ele tornou-se, a partir daquele momento, o símbolo da obediência para todos aqueles que são filhos. Ele, sendo Deus, submeteu-se ao Pai. Para nós, que somos homens, deveria ser muito mais fácil, deveria ser muito mais simples obedecer e nos humilhar. Deveria ser muito mais simples, mas não é. Parece que não, temos dificuldades, muitas dificuldades para nos humilharmos. Jesus teve que se esvaziar de tudo, de toda a glória, de tudo. Nós talvez tenhamos que nos esvaziar de nada, ou de quase nada, mas relutamos com isso. A palavra do Senhor nos diz que Deus exalta ao que se humilha e humilha ao que se exalta. E eu quero dar um exemplo. Qualquer um de nós que for em uma casa e entrar nesta casa e ver uma família, os pais, pai, mãe e um filho, de uma certa idade, 14, 15 anos, uma idadezinha um pouco difícil, não? E esse garoto está ali, e o pai lhe dá uma ordem, ou a mãe lhe dá uma ordem, ele vira e diz: não vou fazer. E se revolta, e se rebela, e discute com os pais, cria o maior angu de caroço com os pais, por causa daquela ordem. E diz: não vou, não tem jeito. E você está olhando tudo isso. O filho está se exaltando, está se colocando sobre os pais. Quem são vocês para me mandarem? Eu já sou grande, já tenho 15 anos de idade. Quem são vocês para me mandar? Está se exaltando. O que nós pensamos dele, os que estamos olhando? Que peste! Que mal educado! Que rapazinho danado! Nós pegamos ele e o diminuímos. Ele quer ser melhor que os pais. Nós olhamos e dizemos: que horrível. Mas quando nós entramos numa outra casa, onde existe um filho obediente, um filho que está disposto a fazer toda a vontade dos seus pais, que obedece os seus pais, seu pai fala e ele faz, sua mãe fala e ele cumpre, e ajuda e honra seu pai e mãe. O que nós falamos, não há um homem ou uma mulher sobre a face da terra que, ao ver um relacionamento desses, não fique boquiaberto e não diga: que maravilha! O que será que eles fizeram? Como é que eles conseguiram esse milagre? De um filho de 15, 16 anos, tão obediente assim? E o que nós fazemos quando vemos um filho assim? O exaltamos. Este sim é um rapaz maravilhoso. Aquele garoto é sensacional. Meu filho, você tem que conhecê-lo. Você tem que estar com ele. Passar um tempo junto com ele. Porque que rapaz doce. Que rapaz amoroso. Que menina querida. Exaltamos. Todo o que se exalta
palavra de Deus, será humilhado. Mas todo que se humilha será exaltado. O Senhor quer ver filhos obedientes. O Senhor quer que nós sejamos luz em nossas casas. Quer que nós estejamos humildes diante dos nossos pais, reconhecendo que os nossos pais são maiores do que nós. Reconheçamos isso. Temos que entender que nós somos os instrumentos de Deus colocados ali para germinar a palavra do Senhor. E temos que entender que eles são maiores, que eles são mais experientes do que nós, porque foram eles que nos geraram, foram eles que nos cuidaram, foram eles que nos ensinaram a dar os primeiros passos, foram eles que nos sustentaram, foram eles que nos alimentaram. Eles são maiores do que eu. Eles são maiores que você, pois ensinaram-me tudo o que sei, ou quase tudo. Podemos dizer isso de todo o coração? Podemos chegar diante dos nossos pais e reconhecer isso com humildade, reconhecer e vê-los como maior do que nós? Sim ou não? Humildade. Se nós nos humilharmos, poderemos aprender a obedecer. E quero dizer algo muito importante. Estar cheio de Cristo Jesus é estar cheio de obediência. Quero que repitam comigo, todos os filhos agora, todos juntos comigo, vamos ficar de pé, todos os filhos aqui, que moram com seus pais. Amém? Todos os filhos. Cristo é o princípio da obediência. Portanto, se estivermos cheios dele, ele é o símbolo da obediência. Diz que ele se humilhou e se humilhou até a morte, e obedeceu ao Pai, e aprendeu a obedecer ao Pai. Ele é o princípio da obediência. Se Cristo Jesus habita em nós, nós devemos estar então cheios de obediência. Sermos obedientes. E eu não consigo acreditar, não consigo crer que alguém que diz que tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, dentro de si, que diga que se humilhou aos pais, não consigo crer que se ele manda, é dono de si, dentro de sua casa, pode dizer para mim que está cheio de Cristo. Eu digo que é mentiroso. Você é mentiroso, porque se você está cheio do Senhor, você estará cheio de obediência. Jesus é o símbolo da obediência. E Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se queremos obedecer aos nossos pais, se queremos verdadeiramente, de coração, obedecer aos nossos pais, devemos nos humilhar, devemos colocar eles em primeiro lugar, acima de nós mesmos. Ou seja, devemos nos esvaziar de toda a nossa soberba e reconhecer que eles são maiores e obedecê-los, porque isso é grato diante do Senhor. Nós devemos, amados, nos esvaziar de toda a soberba, toda ela, e de toda a presunção, e entender que precisamos obedecer nossos pais. Outra coisa, outro ponto, que nos ajuda a aprender a obediência, esse nós não gostamos muito, é o sofrimento. Não nos é muito simpático o sofrimento, mas ele é necessário. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Ele não trouxe a obediência consigo mesmo, mas aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. O sofrimento exigiu de Cristo obediência. Observem, ele não trouxe consigo. Ele também teve que aprender a obedecer. E o que foi que ensinou a ele obediência? O sofrimento. Pois então não pensem que conosco será diferente. Conosco não vai ser diferente. Nós também teremos que passar e teremos que sofrer para aprender a obediência. Portanto, devemos estar preparados, devemos nos preparar para isso e saber que virá, que o sofrimento virá,
porque ele vem para que possamos obedecer. Ele é necessário. Como que uma criança aprende a obedecer? É assim? Nunca vai aprender a obedecer. Obediência não está nele. Se ela não sofrer, não vai aprender. Antes eu usava o exemplo dos filhos do Marcos. Agora já tenho uma filha para dar exemplo. Paula recebe o Chiquinho Doce desde os 2 meses de idade. Pai malvado, não? Desde os 2 meses. Mas minha filha sabe dentro da minha casa todos os limites aonde ela pode e não pode mexer ou tocar ou até andar. Vocês conhecem ela. Muito serelepe, alegre e feliz. Porque ela sabe até onde pode ir. Mas sabe por quê? Que ela é tão obedientezinha? Porque ela sofreu. Já levou muito Chico Doce no traseiro. A criança aprende através da disciplina. E conosco não vai ser diferente. Aí vamos usar outras medidas, tais como castigo e proibições. É certo que não se bate num garoto de 18 anos, mas colocamos proibições, castigos quando eles desobedecem. E geralmente essa proibição, esse castigo, é alguma coisa que nós gostaríamos muito de fazer, não? Os pais geralmente, quando nós desobedecemos eles, depois nós chegamos para fazer um pedido, o pai vira e diz assim, ele chega e pede, pai, posso ir no... Não. Imediatamente é não. Ele não quer nem saber aonde. Já diz não. E nós ficamos felizes da vida. A palavra do Senhor diz, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando é que um filho não precisa mais obedecer os pais? Quando? Vocês sabem quando um filho não precisa mais obedecer? Quando casar. Quando a palavra diz, deixa pai e mãe. Quando, ou seja, melhor dizer ainda, quando ele se torna independente do pai. Não depende mais do pai e da mãe. Ele não é mais dependente dele. Nesse momento, ele então não precisa mais prestar obediência. Mas enquanto ele viver com seus pais, ele deve obedecer. Porque o padrão do Senhor é esse. Filhos, em tudo obedeceis os vossos pais. Este é o padrão de Deus para os filhos. Vamos para mais uma situação quando nós não obedecemos. É importante que um filho entenda que todas essas proibições e limites que são colocados, os pais entendam que todos esses limites e proibições que são colocadas, os filhos irão reagir, irão tomar certas atitudes. E nós conhecemos 2 atitudes que os filhos fazem. Uma é a atitude que os filhos, eles se aventuram. Todas as vezes que os pais colocam limites e colocam para os filhos uma situação que eles não podem ir além, os filhos tentam. Os filhos tentam e tentam e tentam, para ver se podem ir mais um pouquinho. Eu lembro, é fácil, quando vai sair de casa e diz, pai, vou sair hoje. Esteja em casa às 11 horas. Ele está acostumado que todo sábado tem que voltar às 11 horas para casa. Mas todo sábado ele diz a mesma coisa para o pai. Mas será que hoje não dá para ser à meia-noite? Vai ficar chato com as meninas, todas elas chegam meia-noite em casa. Mas eu tenho que chegar às 11. Vai pegar mal. Será que podia prolongar um pouquinho? O pai diz, não. Ele se aventura. O filho vai se aventurar. Porque ele quer sentir e ver se o pai é firme. Se ele pode contar com aquela autoridade. Ele vai se lançar em aventura. Para ver. Ele está testando a autoridade do pai. Ele quer testá-la. Quer ver se ela realmente é firme. A outra atitude que o filho toma diante dos limites e proibições que os pais colocam é de reagir. Eu sei que todos vocês não vão sair daqui, ir para casa e serem os filhos mais obedientes da face da terra. E que tudo que os pais falarem, vocês vão baixar a cabecinha, com um sorriso nos lábios e vão fazer. Eu sei que não. Eu sei que vocês vão reagir. E quero dizer que isso até é lícito. É lícito reagir. Você vai reagir para as ordens que os seus pais irão dar. Alguns irão até rebelar contra a falta
de autoridade. Sabe por que vão reagir? Sabe por que vão rebelar? Não é porque não querem obedecer, porque ali já há falta de autoridade. Porque todo filho reage. Quando o pai dá uma ordem, o filho reage quando não gosta. E quando o filho não gostou, podem ter certeza, é que ele não está muito disposto a obedecer. Mas se o pai afrouxar, o filho ficará muito triste. Porque ele não está querendo que o pai afrouxe, ele quer apenas testar a autoridade do pai, quer saber até onde ele pode contar com ela. Então ele tenta, vai tentando. Sabe o que ele quer tentar? Ver se consegue dobrar os nossos pais. Ver se quer livrar-se dessa autoridade que está sobre eles. E eles vão reagir forte contra aqueles que não a têm. Mas aquele que a tem, ele vai reagir e logo depois se aquieta, se coloca debaixo da vontade do Pai. E quando nós tentamos e conseguimos dobrar a autoridade do Pai, o sentimento que surge no nosso coração é de insatisfação. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, nós quebramos nossa comunhão com Cristo. Nós perdemos nossa comunhão com Ele. E eu quero dizer para vocês que é fundamental, importantíssimo, que os pais estejam sobre nós. Porque nós somos muito fracos para exigir qualquer coisa de nós, para exigir obediência de nós mesmos. Ninguém exige obediência de si mesmo, porque é algo muito difícil, muito difícil. Por isso nós necessitamos dos nossos pais. Necessitamos que eles nos ensinem a obedecer. Nós não exigimos quase nada de nós. Não exigimos praticamente nada. Por isso somos frouxos conosco mesmos. Quando acontece alguma coisa conosco, quando nós enfrentamos algum problema, exigimos o mínimo possível. Gostamos de sombra e água fresca. Por isso é muito importante que os nossos pais estejam sobre nós. Temos necessidade que eles estejam ali nos acompanhando. E quando eles estão ali exigindo de nós, e nós respondemos positivamente, e nós obedecemos, nós sentimos uma profunda satisfação, porque eles estão nos ajudando a aprender a obedecer, porque estaremos dentro do padrão de Deus. Obediência é o enfoque principal e mais importante, é a expressão prática de nossa comunhão com Cristo. Vamos ler Malaquias 4, de 5 a 6. A palavra diz que enviarei o profeta Elias. Quem era Elias? Tinha o espírito de Elias. E ele veio para fazer o quê? Para converter os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para que era necessário converter os corações de uns para com os outros? A palavra diz: para que eu não fira a terra com maldição. Deus tem a família em alta conta, num lugar muito importante. Deus quer ver harmonia no lar. Deus quer ver os filhos amando os seus pais e quer ver os pais amando os seus filhos. Deus quer ver algo muito importante, ou seja, quer que nós só obedeçamos os nossos pais. Só pede isso, obedeçam os vossos pais. E pais, guiem os vossos filhos na administração e disciplina do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que nós só obedecemos aqueles que amamos. Portanto, se você, querido, está com um problema de obediência com teus pais, pode ter certeza, o teu problema é pior ainda. É problema de amor. Porque o Senhor Jesus diz em João 14, 21, que aquele que guarda as minhas palavras, esse me ama. E nós só obedecemos quando amamos. Se nós não gostamos de alguém, nós não obedecemos. Mas se nós amamos muito uma pessoa, o que aquela pessoa disser para nós, nós levaremos como muito importante. E iremos querer fazer, se amarmos. Mas eu pergunto, qual é o pai? Qual é o pai que não gostaria de ter o seu filho como amigo? Qual é a mãe que não gostaria de ter sua filha como amiga? Qual é o pai e a mãe que não gostariam de conversar e ter boa comunhão com seus filhos? Quais são os pais que não amam os seus filhos? Muitos dos jovens eu já ouvi dizer, e chegaram aos meus ouvidos dizendo: meus pais não me amam, eles não gostam muito de mim,
Mas sabe por que diz isso? Porque não gosta muito do jeito que os pais o tratam. Amar não quer dizer que precisa fazer tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero que eles façam para mim. Amar não é isso. Porque quando o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama, Ele não fica o tempo todo nos alisando e nos tratando como afofando cada um de nós. Pelo contrário, Ele demonstra o seu amor quando nos instrui, demonstra o seu amor quando nos ensina, exorta, admoesta, corrige, disciplina, prova e permite até que passamos por tribulações. E eu posso afirmar que Deus nos ama. Teu pai e tua mãe te amam. Eles cuidaram de ti. Eles cuidaram de ti e cuidam até hoje. E eles têm procurado de todas as formas o teu bem e suprir as tuas necessidades, conforme as posses que eles têm. Alguns podem dizer, mas meu pai não me ama, pois ele não me abraça. Ele não me abraça. E quero dizer algo que compreendi observando as pessoas. Todas as pessoas amam e têm necessidade de serem amadas. Nós temos é que descobrir como que elas expressam o amor e como elas desejam ser amadas. Portanto, queridos, devemos descobrir isso para evitar que o diabo venha e coloque essa semente maligna na cabeça dos filhos. Teu pai não te ama, tua mãe não te ama. Isso é do diabo. Marcos bem ilustrou aqui o quanto o diabo está fazendo e o que está fazendo para destruir as famílias. Mas o Senhor Jesus veio e veio com o Espírito de Deus para dizer: filhos, convertam vossos corações aos pais, e pais, convertam vossos corações aos filhos. É uma palavra que está em Efésios que nós lemos: honra pai e mãe, porque isto é grato diante do Senhor. Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. E eu me perguntava, como honrar pai e mãe? Como que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, honrar pai e mãe é fazer com que a sua palavra, a palavra deles, a ordem deles, se cumpra em minha vida. Em outras palavras, honrar é obedecê-los, é fazer o que eles querem. Ao obedecê-los, estarei honrando. Depois vem pedir conselhos e opiniões. Descobri que o meu pai tinha 51 anos na minha frente. Descobri que ele tinha 51 anos de experiência a mais que eu. E eu me propus no meu coração que cada atitude que eu ia tomar, cada decisão que eu ia tomar na minha vida, eu já tinha mais de 20 anos, eu iria procurar o conselho do meu pai e da minha mãe. Iria buscar a opinião deles. Iria conversar e demonstrar através disso o quanto eu valorizava o conselho e a opinião. E lembro de que eu queria comprar uma motocicleta, uma época, que estava trabalhando. Meu pai e minha mãe me desaconselharam. E eu não fiz. Segui o conselho deles, por serem mais velhos e mais experientes que eu. Depois, uma terceira coisa importante para honrar pai e mãe: presentes fora de datas. Eu lembro a primeira vez que resolvi fazer isso. E cheguei em casa com um buquê de flores para minha mãe. Quando eu cheguei e entrei com aquele buquê e disse que era para ela quase caiu de costas. E começou a pensar, é alguma data importante que eu esqueci, que ele veio me trazendo um presente, eu esqueci, que é dia das mães, alguma coisa assim? Eu disse, não, mãe, não é nenhuma data importante, não é nenhuma data especial, é um presente para uma pessoa muito especial. Isso sim. Eu quero dizer, mãe, através deste presente, através dessas flores, quero expressar verdadeiramente e palpavelmente o meu amor por ti. E quero dizer o quanto eu sou grato por tudo que você tem feito por mim. E quero deixar claro para você que eu amo você. Quero que você entenda isso. E quero transmitir isso para você. Outra coisa importante para honrar pai e mãe: carinho, expressões de amor. Quantos jovens aqui são carinhosos com seus pais? Ah, mas eu já tenho 20 anos, e daí? Qual o problema? Já tenho 20 anos de idade, 22, ser carinhoso com meu pai, até ele vai me estranhar. Qual o problema? Eu lembro que eu chegava em casa do serviço, já era namorado, quase noivo da Sinara. Chegava em casa e ia pro colo da minha mãe. Sentava no colo dela. Era pesado demais já para coitadinha, mas sentava um pouquinho, beijava a sua testa, acariciava. Estava com meu pai, sentava para tomar o chimarrão, para conversar, fazer carinho em sua careca.
abraçá-lo, beijá-lo, ser carinhoso. Na primeira vez o pai vai estranhar. Que isso? A segunda talvez ele estranhe de novo. Que isso? Na terceira ele diga, que isso? Na quarta ele diga, que isso? Na quinta ele diga, não vai fazer mais isso? Amém? Temos que ser corajosos e nos soltarmos, e expressar nosso amor com expressões, dizer, eu te amo, meu pai. Dizer, que isso, rapaz? Dizer que ama um homem, mas tu é meu pai. Você não é um homem para mim, você é meu pai. E eu amo você. E quero que você entenda isso, e quero que você saiba disso. Com todas estas formas, pedindo conselhos, obedecendo, dando presentes, expressões de amor. Mais uma, elogios. Aprendi a elogiar meu pai e minha mãe, a dizer para eles o quanto eles são importantes, as qualidades, a exaltar suas qualidades. Comecei a valorizá-los. Qual é o pai que irá rejeitar o amor de seu filho? Qual? Qual a mãe que vai rejeitar o amor de seu filho? Nenhum. E o último, para honrar pai e mãe, é andar na luz, perdoar os nossos pais por qualquer coisa que eles tenham feito, tirar toda a amargura do nosso coração. E assim, desta maneira, usando expressões de amor, elogiando, fazendo carinho, pedindo conselhos, andando na luz, abrindo os nossos corações, nós iremos ganhando os nossos pais e poderemos expressar honra para eles através dessas atitudes. Lembro quando eu chegava em casa rapidamente, trabalhava o dia todo, chegava rapidamente em casa para tomar um banho e sair, porque tinha algum encontro na comunidade ou em algum lugar, ou com minha namorada para sair junto. Lembro que tomava um banho rápido, jantava, conversava algumas vezes, algumas coisas, e logo ia sair, e minha mãe virava para mim e dizia, Mário, não é cedo? Não está muito cedo ainda para você sair? Eu virava para ela, não, já está na hora, eu tenho que ir logo. E achava que ela estava querendo me prender e incomodar com aquilo. Não é muito cedo, não queria me deixar sair. Mas um dia eu entendi por que ela dizia aquilo. Um dia eu compreendi. Sabe o que ela queria verdadeiramente? O que ela queria dizer é, fica mais um pouco comigo. Fica mais um pouquinho aqui comigo. Conversa um pouco mais comigo. Gasta um pouco mais de tempo comigo. Ah, entendi um dia. E quando ela dizia, não é muito cedo, eu digo, cedíssimo. Cedo demais. Está muito cedo. Ia sentar para papear com minha mãe. Devemos ser sensíveis e estar atentos e prontos para demonstrarmos o nosso amor em qualquer momento. E assim, através da obediência e expressando o nosso amor, abrindo o nosso coração, elogiando, andando na luz, assim, quem sabe, poderemos ganhar nossos pais, aqueles que ainda não são do Senhor. Todos nós fomos criados pelos métodos chamados modernos. Os pais creem que os filhos têm muito bom senso e conhecimento do que é certo e errado, e acham que os seus filhos sabem o que é certo e errado. Aí está um problema sério, porque o filho acha-se no direito, então, de rebelar-se contra uma ordem dada pelos pais, quando ele acha que esta ordem não é certa. Nós usamos o nosso bom senso, os filhos, e concluem que a ordem que o pai deu, que a mãe deu, não é boa, não é certa. Então resolve rebelar-se. Com isso, os pais ficam constrangidos e têm até medo de dar ordens, pois não tem segurança se aquela ordem está certa ou errada. Esta atitude com os nossos pais, nós todos tomávamos quando estávamos fora do reino de Deus, amém? Agora o padrão é outro. Não está escrito na palavra de Deus que os filhos devem obedecer os seus pais quando eles estiverem certos. Está isso lá na Bíblia? Está escrito na Bíblia que devemos obedecer quando nossos pais estejam certos? Não, não está. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é certo e errado. Quando Deus criou o homem e a mulher, o que foi que Ele colocou no centro do jardim? Amém. Uma árvore.
Que árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu posso concluir com isso? Qual foi a ordem que Deus deu? Que o homem e a mulher não conheciam o bem e o mal. Que o Senhor não deu essa faculdade para o homem e a mulher quando os criou. Por que o Senhor não deu? Porque o Senhor sabia que o homem não saberia tratar com o bem e o mal. Ia colocar os pés pelas mãos. E também queria que o homem dependesse dele, dependesse do conhecimento que ele tinha como Deus, do bem e do mal, e que seguisse o padrão de Deus, não o seu próprio padrão. O que eu estou querendo dizer é que nós, depois que o homem pecou e comeu dessa árvore, cada um de nós tem o seu próprio padrão do que é bem e do que é mal, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E até hoje as igrejas brigam por causa disso. Está aí, porque o homem não pode tratar com o bem e o mal. Uns dizem, pode comer porco, outros dizem, não pode comer porco. Uns dizem, pode usar calça, outros não pode usar calça. Uns dizem, pode comer legumes, não pode comer legumes. Outros dizem, pode comer acarajé, outros não pode comer acarajé. E até hoje o homem não sabe tratar com o bem e o mal. Se confunde em todas as coisas. Afinal, qual é o padrão para o bem e o mal? Nós queremos obedecer só as ordens boas, só as ordens certas dos nossos pais. Mas quais são as certas e quais são as erradas? Qual é o padrão que você usa para julgar qual é a ordem certa e qual é a ordem errada? Só existe um padrão, queridos, para os filhos. Em tudo obedecei os vossos pais. Este é o padrão de Deus. Não tem outro. A palavra de Deus nos diz que devemos ter bem definida todas as coisas. Mas devemos nos basear em quê? Na sua própria palavra. Devemos definir todas as coisas de acordo com a palavra do Senhor. Nós não sabemos o que é certo e errado por nós mesmos. Por isso, não está escrito para obedecermos os nossos pais só quando eles estiverem certos. Mas o que está escrito é, em tudo, obedecei os vossos pais. Nós temos que ser como crianças, acreditar em tudo, confiar nos nossos pais. Alguns podem estar se perguntando agora, até aos pais que não são convertidos, devemos obedecer em tudo? Eu também não achei um texto na palavra de Deus que diga que devemos obedecer somente os pais convertidos. Quero esclarecer essa dúvida. Um filho que obedece uma ordem errada, ainda assim tem a aprovação de Deus, mesmo que ele obedeça uma ordem errada. Deus não vai tratar contigo por causa desta ordem. Ele quer é que você obedeça. Por isso ele disse, filhos, em tudo obedecei os vossos pais. É verdade que todos os pais, convertidos ou não, eles esforçam-se para nos tratarem com justiça, com correção e com amor. Todos eles. Mas entretanto nossos pais são homens e mulheres, e por isso eles erram. Não existe um pai ou uma mãe infalível, como também você não é infalível. Jesus é infalível, Deus é infalível, mas nós e os nossos pais não. Nós falhamos, nós não somos. E eu quero perguntar, você já errou? Não responda, por favor. Se alguém disser que não errou, vou dizer que você não vai entrar no reino dos céus, porque lá mentirosos não entram. Todos nós já cometemos erros, todos. Mas nós somos os maiores arranjadores de desculpas para os nossos próprios erros. Somos os maiores arranjadores de justificativa. Justificamos imediatamente após o nosso erro. Achamos muitas desculpas. Mas quando alguém erra contra mim, eu tenho muita dificuldade, mas muita, para perdoar. E sabe por quê? Porque somos orgulhosos e não permitimos que alguém erre contra nós. Só que estamos esquecidos. E quando nós erramos, quando estamos errados, ou erramos com alguém, imediatamente queremos que aquela pessoa nos desculpe.
Se nós queremos isso, também devemos agir assim. E a nossa misericórdia tem dois pesos. Dois pesos bem claros. Quando eu erro para mim, muito perdão. Quando o outro erra para ele, muito castigo. É assim que a nossa misericórdia pende. Para o meu lado, muito carinho. Para os outros, muita disciplina. E muitos de vocês, muitos que estão aqui hoje, têm problemas com seus pais, porque até hoje não tiveram coragem de chegar diante deles e os perdoarem pelos erros que cometeram com você. Não foram capazes de perdoá-los pelos erros que certamente eles cometeram. Você pode dizer, o Mário está dizendo isso porque ele não conhece o quanto os meus pais, o quanto e o que fizeram contra mim. Não me interessa o quanto eles fizeram e o que fizeram. Você tem que perdoá-los, porque você é bem pior do que eles. Eu sou o principal dos pecadores, nunca o outro. Eu sou o principal. E em mim deve haver sempre o perdão. Temos muita facilidade e tendência para perdoar os de fora da nossa casa. Temos muita facilidade para perdoar os irmãozinhos que reúnem aqui nesse lugar, porque não te cumprimentou, porque fez alguma coisa. Muita facilidade. Mas não és capaz de perdoar aqueles que te criaram. És capaz de perdoar um que conheceste ontem, e que 3 vezes apenas te abraçou e te beijou e te deu oi. Mas não és capaz de perdoar aqueles que te sustentaram desde que nasceste. Não fui eu que te carreguei no colo. Não fui eu que te carreguei dentro da placenta. Não fui eu que te alimentei. Não fui eu que comprei as roupas para ti. Não fui eu que paguei tua escola. Não fui eu. Sabe por que vocês não perdoam? Porque vocês são duros de coração. E eu falei no início, falei no princípio, que iremos sofrer até que o nosso coração seja amolecido. Teremos que sofrer até que ele seja amolecido. Eles gastaram muito tempo contigo. Eu sei agora o quanto os meus pais gastaram comigo, porque tenho uma criança em casa. E sei o quanto temos que nos dedicar para ela. Gastaram ou não gastaram tempo? Se deram ou não se deram para você? Portanto, queridos, não podemos nos cansar de agradecer e dizer para eles o quanto são preciosos para nós. Todas as vezes que você chegou chorando em casa, da escola, que alguém te bateu, alguém disse alguma coisa para você, o que foi que fizeram? Te consolaram. Todas as vezes que você teve algum problema sério, o que foi que fizeram? Te ampararam, te ajudaram. Certo ou errado, não importa. São teus pais. E o Senhor disse, em tudo obedecei os vossos pais, porque isto é grato. Eles podem não ser os melhores pais do mundo. Eles podem não ser a perfeição de pais, mas são os teus pais. Eles te geraram, eles te cuidaram, e tu deves obediência a eles. E junto com ela, honrar e amar. O filho não tem responsabilidade nenhuma de saber ou de julgar as decisões dos pais. Nenhuma. O filho tem é que obedecer. Deus não está te dando esta responsabilidade de julgar se ele está certo ou errado. Não. Ele disse, filho, obedece teus pais. A responsabilidade de decidir é dos pais. A do filho é obedecer. Portanto, quem tem a responsabilidade são eles. Nós apenas temos que obedecer. Alguns nem obedecem, nem julgam. Ficam no chove e não molha. Outros, às vezes obedecem, às vezes não obedecem. Vamos colocar as coisas no lugar. Os pais decidem e você obedece. Esse é o padrão de Deus para os filhos. Talvez alguns aqui estejam até assustados e devem estar pensando, isto é muito duro, isto é muito sério. Quer dizer que eu não decido nada na minha vida? Bom, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu não decido mais nada. Se você está decidindo ainda, estás com um problema. Verdadeiramente tu não mandas na tua vida. Verdadeiramente não. Porque o padrão de Deus é este. Em tudo obedecei os vossos pais. Mas quero dar um alento. Respirar um pouquinho, os filhos mais aliviados.
É verdade que na medida que nós vamos crescendo, nós vamos ganhando mais liberdade. Amém? Nós não podemos trazer sempre os filhos grudados e apertá-los, cerceá-los todo o tempo. Por exemplo, Marcos não pode ainda deixar que o Caleb decida o que quer comer durante o dia. Ele não pode decidir o que comer ainda. Deus quer que os pais decidam, porque eles têm mais experiência. E certamente eles irão nos ajudar, pelo menos, a não cair. Muitas vezes as nossas decisões nos colocam em apuros sérios como esse, presos na cadeia. Temos que ser humildes para ouvir os conselhos de nossos pais e recebermos a sabedoria que Deus depositou neles para nós. Deus respalda a autoridade dos pais, queridos, pois Ele disse em Sua palavra para obedecermos aos pais em tudo. Se em tudo o Senhor vai respaldar. Em todos os textos bíblicos que falam para os filhos, não encontramos em nenhum deles alguma exceção para deixarmos de ser obedientes aos pais. Alguns poderão ainda estar pensando, mais uma pergunta, fazer esta pergunta: mas se me mandarem fazer algo que vai contra a palavra de Deus? Quero responder, tal pergunta nunca deveria estar nos lábios de um cristão verdadeiro. Eu conheço muitos pais que levaram seus filhos a pecarem por não quererem que eles fossem cristãos. Nunca. Existem mandamentos que nós precisamos conhecer, é verdade. O Senhor nos diz que devemos obedecer nossos pais no Senhor. Essa palavrinha é muito importante. Obedecer nossos pais no Senhor. Portanto, é necessário que todos nós conheçamos alguns mandamentos. Algum de vocês que tiver, por algum motivo, temor de que seus pais venham a tomar uma atitude errada, venham a dar uma ordem que vá contra a vontade de Deus, deve se munir de fé. E não ficar dando tratos a pensamentos de rebelião, mas sim munir-se de fé, estar cheio do Senhor e fazer uma oração a Deus. Orar ao Senhor dizendo: Pai, por favor, não permita que eu tenha que negar aos meus pais a obediência que tu pedes que eu dê a eles. Esta é a oração que tem que estar no coração de um filho obediente. Pai, não permita que eu tenha que negar a obediência a eles. Eu não quero, eu quero fazer a tua vontade e quero obedecer em tudo, meus pais. O Senhor pode fazer isto se esta oração for feita de coração sincero e de alguém que quer verdadeiramente obedecer os seus pais. É verdade que nossos pais nos dão ordens erradas. Todos eles. Não tem nenhum pai que não dá uma ordem errada. Mas não é porque ele tem a certeza de estar sempre correto que Deus o colocou como autoridade. Não foi por isso. Deus não colocou o pai sobre nós como autoridade e a mãe porque eles estão sempre certos. Não foi por isso. Deus os colocou sobre nós como autoridade. E isto é suficiente. Isto é suficiente. Deus delegou toda a autoridade instituída e delegou a autoridade para os pais. Portanto, nós devemos obedecer os nossos pais. Quando obedecemos a eles, estamos obedecendo a Deus, porque Ele os constituiu sobre nós. Posso dizer que obedecer aos pais é como se fosse uma escola para obedecermos a Deus. É como se estivéssemos sendo treinados para depois poder obedecer a Deus. Porque assim como um filho se rebela à ordem do seu pai, irá se rebelar a uma ordem dada por Deus. E eu sei o quanto eu sofri dentro do corpo de Cristo, através do discipulado com o Moacir, para aprender a obedecer, porque eu era muito desobediente. Sei o quanto foi difícil para mim obedecer ao Senhor. É uma escola com os pais. Assim como nós relacionamos com eles, relacionamos com Deus depois. E aprender a obedecer é um princípio básico de toda a vida espiritual, pois as autoridades instituídas por Deus se manifestam e estão espalhadas em todo lugar que possamos ir ou pensar estar. Sempre em todo lugar existem autoridades instituídas por Deus. E que nós possamos aprender a obedecer e gostar de obedecer. Isto será um alívio.
Eu me lembro quando eu entendi esse princípio, quando eu consegui compreender profundamente o que eu tinha que fazer, que era obedecer, como eu me senti aliviado e me senti livre e solto. Mas, porque para mim é simples, é gostoso, é bom obedecer. Não tenho responsabilidade nenhuma. Me sento em casa. Meu pai chega, meu filho, faça isso. Eu vou lá, faço, termino e sento. Ele tem que vir de novo. Vai lá, faça aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu descanso na autoridade. Quando estou debaixo de autoridade, estou descansando. A responsabilidade é dele. Eu apenas tenho que fazer o que diz. Deus vai cobrar dele o que ele está ordenando ou dizendo. Estamos descansados. Não nos preocupamos. Apenas temos que fazer o que nos mandam. Não tem mistério. Eu quero responder à pergunta final que fiz, que se eles derem uma ordem contrária, devo fazer ou não? Esta é a única exceção, pois Deus está acima dos nossos pais, e nós devemos obedecer em primeiro lugar a Deus, depois os pais, mas devemos arcar com as consequências. Está bom? Arcar com as consequências. Lembro quando Pedro e João foram ao templo, estavam pregando em nome de Jesus, foram proibidos de pregar em nome de Jesus, e eles continuaram. Os sacerdotes os pegaram e os açoitaram. Eles saíram e continuaram pregando e disseram: importa obedecer a Deus primeiro do que aos homens. Então a única exceção que nós podemos não obedecer aos nossos pais é quando eles nos dão uma ordem tipo: te proíbo de orar. Você vai continuar orando, porque a palavra diz que deves orar. Te proíbo de falar em nome de Jesus. Não vai parar de falar. Claro, dentro de casa, se ele disser aqui dentro de casa está proibido, ali está proibido. Mas fora, continua falando. Mas deves arcar com as consequências. Se eu não te mandei parar de orar, se você não parar, vai acontecer isto com você. Você vai continuar e suporta o isto e aquilo para você. Deve arcar com as consequências. Vamos concluir. Crer é difícil, não por ser difícil compreender, mas por ser difícil obedecer. Crer é difícil, não por ser difícil compreender. Compreendemos, mas porque é difícil obedecer. Porque o crer implica em obedecer. E aqui está. Deus não revela a teóricos. Se vocês saírem daqui, assim como eu cheguei, com um monte de papel na mão, escrito, e guardarem, e virem que é muito bom, maravilhoso, Deus não revela a teóricos, mas sim aqueles que pela prática de sua vontade mostram-se obedientes. Deus irá se revelar a vocês mais e mais, se vocês cumprirem com o mandamento que o Senhor deu aos filhos: em tudo obedecei os vossos pais. Amém.